Deus o Pai, Criador, em nome de Deus o Filho Jesus Cristo, Salvador, em nome de Deus Espírito Santo, Santificador, que é quem nos dá a fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica na fé. Toda vez que lemos a palavra, toda vez que valorizamos a palavra, toda vez que nos reunimos com sua igreja aqui. Amém. Nós queremos usar os textos bíblicos, de maneira especial o Evangelho de hoje, o texto de Deuteronômio, capítulo 26, e falar sobre olhar para Jesus, ouvir e aprender com Jesus. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Pai caminhava com seu Filho à noite em Paris, uma cidade iluminada, muito bonita. Quando eu vi um prédio, eu vi uma música muito gostosa de se ouvir, muitos risos. E o filho, olhando para aquele prédio muito bonito, perguntou ao pai: pai, o que é esse lugar? O pai olhou para o filho e disse: aqui é o inferno. O filho se assustou e ficou pensando: poxa, mas aqui é o inferno. O menino sempre ouvira falar que o inferno era um lugar de dor, de ranger de dentes, de sofrimento. Ele pensava que a porta do inferno teria estrondos, trovoadas, fogo, enxofre, e não pessoas bem educadas, vestidas, uma frente tão bonita. Daquele lugar saiu uma música muito gostosa, muitas risadas, cheio de perfume. E o pai havia dito que aquilo era o inferno. No letreiro da boate se lia: hoje entrada franca. A entrada era livre, mas a saída custava muito caro. Caráter estragado, vida arruinada, consciência atolada no pecado e a alma afundada na lama do pecado. Claro que aqui no Brasil nós temos o carnaval com seus blocos, muitos ainda estão na rua, não respeitam nem mais esse período de quaresma. Ali também temos várias ofertas variadas de folia, sexo, droga, bebida, as coisas mais. Queridos irmãos, Satanás, ele sempre está disfarçado, para aproveitar a época, mascarado. Ele gosta de se fingir. Ele nunca chega perto de uma pessoa dizendo: olha aqui, cuidado comigo, hein? Eu sou o diabo, eu sou o inimigo que quero te matar, te fazer afogar, te pegar e te levar para o inferno. Não, ele não faz isso. Ele sempre age de maneira sutil, disfarçada, mascarada. Ele é muito esperto. A sua aparência é a aparência de um amigo, de um companheiro, de alguém que faz um convite inocente, aparentemente inocente. Afinal de contas, todos nós somos firmes na nossa fé, sabemos o nosso compromisso com Deus. Nada lá fora vai nos abalar tão facilmente. Ele chega perto de nós como um ajudador, como alguém que está vendo as nossas necessidades, o nosso estresse, a nossa angústia, aquilo que nos abala. Ele quer proporcionar alegria, diversão, ele quer nos ajudar. Mas na realidade, a Bíblia diz que ele é um leão que ruge procurando o momento oportuno para abocanhar. Como ele tem abocanhado gente ao nosso redor no dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje fala da tentação de Jesus no deserto após 40 dias de fome, de sede. E é assim que o diabo chega perto dele. Com peninha de Jesus, como
um amigo, querendo proporcionar alegria, diversão. Poxa, para quem passa fome, Jesus pode transformar pedras em pães. Para que aquela miséria, aquela dor, aquele sofrimento, se ele pode ter toda a glória e a riqueza do mundo? Para que começar por baixo a sua missão de Salvador? Se ele pode se atirar do pináculo do templo, ser amparado pelos anjos de Deus e já começar por cima com um grande milagre. Pois é. Meus irmãos, é assim. É assim que acontece também com Jesus. Sabe, a tentação é uma coisa estranha. Não sei como é em relação a vocês, mas eu nunca me deparei com uma tentação que se apresentasse assim: olha, não faça isso, é a pior ideia que você pode ter. Olha, se você fizer isso, você lá na frente vai colher miséria, dor, consciência culpada diante de Deus. Para mim a tentação nunca se apresentou assim. Tenho certeza que para vocês também não. A tentação tende a entrar em nossa vida parecendo algo racional, algo lógico, algo sensato, algo que nos oferece uma coisa melhor. Oh, Jesus, para que passar fome? Oh, meu amigo, minha amiga, para que passar? Ficar aí em casa, sozinho, triste, para cantar, eu aproveito, espada, na cafolia. E às vezes ele consegue seduzir até as pessoas mais inteligentes. Não sem aviso. O apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos, diz: o diabo se disfarça em anjo da luz. Aquele que seduz, aquele que oferece o que nossos olhos querem ver, nossos ouvidos querem ouvir. Quando observamos o que aconteceu com Jesus no deserto, percebemos exatamente isso. Nenhuma das coisas que Satanás ofereceu para Jesus era errada em si mesmo. O que poderia de haver insensato, ilógico, irracional, errado em Jesus matar a sua fome? Ele estava com fome, 40 dias sem comer. O que poderia de haver de errado em alguém que ali está se preocupando com Jesus, em garantir um poder terreno? Ele é filho de Deus, ele pode exigir isso. O que poderia de haver de errado em Jesus começar a sua missão, ao invés de perseguido, zombado, começar como alguém que recebeu uma bênção, um milagre? Pois é. Mas por outro lado, quando nós olhamos para o texto de hoje do Antigo Testamento, a carta, aliás, o livro de Deuteronômio, no capítulo 26, parece que está tudo errado. E ali é com o que Deus pede, não com o que o diabo ofereceu lá no Evangelho. Vocês prestaram atenção na leitura? A leitura de Deuteronômio capítulo 26 é a instrução que Deus dá para o seu povo trazer as primícias, os primeiros frutos colhidos do campo, para serem queimados ao Senhor, para trazerem o melhor do gado, o melhor da ovelha, para ser queimado e dedicado diante do altar do Senhor. Isso parece ilógico. Isso parece perigoso, isso parece irracional. Poxa, eu vou trazer a primeira parte que eu colhi, eu vou trazer o melhor dos meus animais, e depois, para o meu sustento. E vai que não tem uma segunda, uma terceira parte. Já pensou, eu colhi a primeira parte, ofereci para Deus, teve uma tempestade, uma enchente, uma seca, e leva a segunda, a terceira parte, não sobra nada para mim?
trazendo para os dias de hoje. Eu trago o melhor da minha oferta e de repente eu fico desempregado e assim por diante. E eu? Queridos irmãos e irmãs, o que está em jogo aqui em Deuteronômio é a fidelidade a Deus. E é por isso que Martinho Lutero frequentemente fala dessa questão, insistindo que no nosso relacionamento, eu, ser humano, eu, filho de Deus, com meu Pai, com Deus, que esse relacionamento ele precisa ser um relacionamento de total confiança. Confiar a Deus acima de todas as coisas, é o que eu quero sempre falar. E é por isso que no texto que nós acabamos de ver em Deuteronômio 26, todo israelita, todo hebreu, quando levava a sua oferta, a sua premissa, ele tinha que recitar um pequeno resumo da história. Quando ele levava a oferta, ele dizia assim: meu antepassado era um arameu, isso é, um habitante de Arã, da terra de Arã, um andarim. E Deus o escolheu, Deus teve misericórdia dele. Ele não tinha terra, e Deus o abençoou com uma terra. Deus deu a ele todas as coisas e manteve todas as promessas, cumprindo-as. Ou seja, esse ritual, essa oração que era feita no momento da oferta, descrevia que aquela oferta era uma oferta de fé, era uma oferta de confiança, era uma resposta de gratidão a Deus. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus se conectando com essa história. A história de Deus em favor das pessoas. Todas as 3 citações que Jesus dá em resposta às tentações de Satanás, ele usa no Deuteronômio. Conseguiram notar? Conseguiram fazer o link? Ele usa no seu confronto com Satanás o livro de Deuteronômio, que mostra como Deus age na relação com o seu povo. Assim também Jesus entra na história não como um ator solitário, mas como alguém que está sendo usado por Deus para os seus propósitos, de nos trazer de volta, de nos resgatar. Jesus veio para carregar todos os nossos pecados, para aliviar, para limpar a culpa daquilo que nós fazemos de errado lá naquela cruz, porque ele não teve pecado. Então ele sofreu, ele precisava passar por toda aquela trajetória de dor e sofrimento para aliviar a nossa culpa, para que nós não precisássemos ser pendurados numa cruz. E é por isso que o diabo faz tudo para aliviar, para desviar a atenção de Jesus, para tentar fazer com que ele procure o mais fácil, e não aquilo que precisava acontecer, para que eu e você não precisássemos morrer no inferno. Queridos irmãos e irmãs, assim nós notamos que a lógica que começa longe das palavras de Deus leva ao desastre. Mas a lógica que se baseia na confiança em Deus leva a resistência contra os ataques de Satanás e a vitória. Por isso, aprendamos com Jesus, é o tema da mensagem. Olhemos para Jesus e usemos como nosso escudo diante das ofertas, sejam elas racionais, lógicas, sedutoras ou não. Usemos a palavra de Deus. Para isso é preciso ler. Para isso é preciso estudar. Para isso é preciso valorizar a palavra de Deus, comprometimento com Cristo. Para isso é preciso eu acordar cedo, domingo, mesmo quando eu estou cansado, e vir à igreja. Para isso é preciso eu, às vezes, desligar a televisão, a internet, enfrentar chuva, sol, e ir para a igreja. Para isso, é preciso dizer como Lutero, colocar Deus acima de todas as coisas, fazer dele a minha premissa, o mais importante, porque ele fez de mim o que ele tem de mais valioso, a ponto de mandar Jesus, o seu filho,
para levar a bofetada, cuspida na cara, soco na cara, uma coroa de espinhos, chicotada, ser pregado na cruz. E ele não desistiu. Embora Satanás muitas e muitas vezes tentasse oferecer para ele um caminho mais fácil. Queridos irmãos e irmãs, é por isso que esse tempo, esse período que começamos quarta-feira, estamos novamente celebrando hoje o período de Quaresma, um tempo de treinamento. É um tempo de preparação. Nossa tendência humana, nossa preferência carnal é ver Satanás como racional, como sensato, e Deus como aquele que traz problema, como aquele que faz exigências extremas, muito difíceis de serem cumpridas. Um Deus que verdadeiramente nos ama, pensamos, nunca poderia pedir para rejeitarmos o pão e passar fome. Um Deus que realmente deseja que sejamos livres, não pediria para dizermos não à riqueza, ao poder oferecidos com um simples ajoelhar-se diante de Satanás. Um Deus que realmente espera que o amemos, não poderia deixar com que eu, você, filhos dele, passássemos por doença, por enfermidade, por desemprego, por desilusões amorosas. Afinal de contas, somos filhos de Deus. Cadê o milagre? Cadê a bênção? A essa ilógica. Mas os caminhos de Deus, eles sempre nos pregaram uma grande surpresa lá na frente. Se confiarmos, se não tentarmos a Deus, se não colocarmos Deus à prova. Hoje não se usa mais esse termo prova, esse propósito. As pessoas gostam de fazer propósito diante de Deus. Colocá-lo à prova. Tentar Deus. Essa história no início da Quaresma é um lembrete e é uma advertência para nós. Ela lembra de que são os planos e propósitos de Deus que devem prevalecer. Não importa o nossos olhos. Também temos um aviso bem claro de que Satanás não existe. Ele às vezes recua, mas ele sempre espera o momento oportuno, ou seja, uma oportunidade em que estamos sozinhos, em que estamos em dúvida, em que estamos desanimados, em que precisamos de uma tentação para nos desviar da palavra de Deus. Essa história é um aviso para que nós que não estamos inclinados a negar os nossos planos, os nossos desejos, ouçamos mais a Deus. Muitas vezes nós queremos magoar o colega e vamos junto com ele porque temos convicção da nossa força de fé. E Satanás aproveita exatamente esse orgulho, esse topete para nos derrubar. Muitas vezes dizemos sim à tentação porque achamos que somos fortes. Somos suficientemente fortes para saber o que podemos e o que não podemos. E não consultamos Deus. Não usamos o estar escrito como nosso escudo. Queridos irmãos, a Quaresma quer nos ensinar a dizer não na hora certa, fundamentados na palavra de Deus. A Quaresma quer nos ensinar a olhar e aprender do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É Ele que nos cobre com o seu manto da justiça. É Ele que nos perdoa todos os nossos pecados. E é só nele, firmados nele, na palavra, no está escrito, que nós temos força suficiente para resistirmos às tentações de Satanás e para não sermos iludidos com as fraquezas da nossa fé. Teremos muitas dúvidas, teremos muitas perguntas ainda nessa vida, mas se nós nos agarrarmos
naquele que venceu, que chegou ao outro lado, e seguirmos os seus passos, as suas pegadas, seremos vencedores. A decisão é tua. A decisão de qual caminho você vai seguir está nas suas mãos. Cada um de nós responde por si. Se quer seguir o racional, o lógico, aquilo que agrada a minha carne, ou quer seguir aquilo que Deus diz que é o melhor para mim, que é o correto, que realmente é o que é a verdade, o caminho e a vida. Existe um caminho largo pela frente, fácil, cheio de massas, mas existe um caminho estreito, que é Jesus. Só Ele leva os nervos, esses cuidados. Vamos estar protegidos pela palavra que nos liberta da missão, principalmente nesse período de quaresma, em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes fixos em Jesus, nosso Salvador.